Oi, pessoal, boa tarde. Agora a gente já está com áudio aí. Só para lembrá-los que a gente não liga a câmera, tá? Para não comprometer a performance da palestra de vocês. Eu e o Vitor, nós tiramos uma foto aí só para comprovar que nós estamos aqui. E, por enquanto, eu vou só pedir para vocês responderem aí a pergunta de como está o áudio da palestra, para a gente ver se está com algum problema, se todo mundo está ouvindo bem. Só para lembrá-los também que a gente está gravando a palestra e divulga na próxima semana com os slides no blog. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês no chat também o endereço do blog. E eu estou moderando as questões, então eu vou pedir aí, geralmente a gente tem 40 minutos de palestra e deixo os 20 minutos finais para perguntas. Eu vou pedir para vocês guardarem as perguntas para o final, tá, pessoal? Então, só respondam aí a pergunta, pelo que a gente está vendo aqui, 32% já está ouvindo claramente. Faltam algumas pessoas responderem. Quem, de repente, está com um som não muito bacana, de repente, tenta usar um fone de ouvido que ajuda também. Todo mundo respondeu, mas a gente já vai dar início aí para não atrasar. Eu vou compartilhar aí o resultado com vocês. Então, a maior parte das pessoas estão ouvindo claramente. A gente vai dar sequência na palestra. Se vocês tiverem algum problema, é só mandar no chat que qualquer coisa a gente vai colocar a pergunta. Então, para dar início aqui à palestra, eu vou agradecer a presença do Vitor, né, da Rock Content. Hoje o assunto é de interesse aí de muitas pessoas que querem, de repente, fazer um blog, não sabem por onde começar. O Vitor vai passar aí boas dicas para vocês, para quem tem uma preocupação aí com marketing de conteúdo mesmo, né? Então, eu vou passar a palavra para o Vitor. Vitor, boa palestra. Olá, boa tarde. Obrigado, Patrícia. Oi, gente. Boa tarde a todos. Eu já estou vendo as mensagens aqui, eu já vi gente que está interessada em blog, que já está começando o blog, então eu acho que essa palestra aqui é para vocês, para quem é dono de e-commerce aí também. A gente vai mostrar o que é marketing de conteúdo, alguns exemplos de marketing de conteúdo e um plano inicial para você começar a montar uma estratégia. Tá? O título da palestra é Leve seu blog a sério. Aumente suas vendas com marketing de conteúdo, certo? Não deixe um bebezinho tomar conta do seu blog, não é recomendável. E por que você tem que levar seu blog a sério? Antes de mais nada, Rock Content. Eu sou sócio do fundador da Rock Content. A gente é fornecedor de conteúdo. Nós somos referência em marketing de conteúdo aqui no Brasil. Então, foi por isso que a Fast nos convidou aqui. Marketing de conteúdo é uma coisa tão grande que eu vou começar falando do espaço. Eu acho que boa parte de vocês deve ter visto que em 2012 a Red Bull enviou o Felix Baumgartner, que é um paraquedista, até a estratosfera para bater o recorde de maior queda livre. O que é isso? Imagina uma marca de refrigerante, uma marca de energético no caso, que resolve gastar, eles não divulgam os valores, mas milhões e milhões de dólares para mandar alguém para o lado do espaço. Eles falam, por qual razão alguém mandaria uma pessoa para o lado do espaço? Isso não faz sentido. Bem, a questão é a seguinte, isso é conteúdo. Só para você ter uma ideia, foram 8 milhões de momentos do mundo que eles divulgaram, ou seja, houve muita preparação para isso. Eles mostraram como é que o making of, mostraram o caminho até lá, mas o momento do pulo foram 8 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Ou seja, isso é um número muito alto que dificilmente é alcançado por campanhas normais, campanhas tradicionais. Além disso, mais de 50 milhões de interações no Facebook. Ou seja, eles resolveram fazer uma aposta em conteúdo, nesse caso um conteúdo de entretenimento, que atraiu as pessoas, e conseguiram resultados
assim, impressionantes, sem fazer nada ou quase nada de publicidade tradicional. Ou seja, se algum de vocês lembra, se algum de vocês acompanhou, ninguém viu nenhum banner, ninguém viu nenhum outdoor, ninguém viu nenhum cartaz ou ninguém distribuindo panfleto no sinal falando, olha, o cara vai pular da estratosfera. Isso não foi necessário, as pessoas foram atrás do conteúdo. E por que isso é muito relevante? Porque quando você leva as pessoas desse conteúdo, isso gera muito mais engajamento e gera muita interação. Ou seja, quando você coloca o seu banner, quando você coloca uma propaganda na internet, ou no outdoor, ou em qualquer campanha de mídia, ela fica lá. As pessoas veem, elas são atingidas, mas a partir do momento que você tirou aquela campanha de lá, ela some. Não se fala mais, geralmente não se fala mais sobre isso e não se vê mais isso. No caso de quando você leva o conteúdo das pessoas e elas vêm até o conteúdo porque elas estão interessadas, a situação é bem diferente, porque elas vêm, o interesse já foi despertado, a tendência é que elas interajam com sua marca ou com o seu conteúdo, com o que você tem que oferecer mais vezes é alto, e logo ajudam isso a espalhar. Né? Tudo bem que alcançar 50 milhões de interações, 8 milhões de visualizações é um feito assim, inédito, é um case clássico, é um case um dos mais importantes de marketing de conteúdo, mas é óbvio que você não precisa assim, ir tão longe. Esse é o exemplo que eu gosto de começar a palestra para vocês entenderem o que é onde se pode chegar com marketing de conteúdo. E qual é a definição de marketing de conteúdo? É o processo de desenvolver e compartilhar conteúdo relevante, valioso e engajador para a audiência, com o objetivo de fechar novos negócios ou aumentar os negócios com atuais clientes. Quer dizer, é você realmente descobrir quem é seu cliente. Vocês aí, provavelmente, boa parte de vocês é dono de e-commerce ou trabalham em algum e-commerce. É você entender seu cliente e saber que não basta você ficar só mandando promoção para ele. Você tem que ir lá e falar alguma coisa interessante para ele. Do mesmo jeito que aqui na Fast Commerce, a gente na Rock Content também está aqui trazendo conteúdo para vocês, vocês veem que não basta fazer isso. Você tem que ir lá e se manter relevante. Você tem que ensinar coisa para o seu público, você tem que divertir o seu público. É isso que vai atrair e vai aumentar a interação com a sua marca. E só para vocês não ficarem também assim muito intimidados pelo fato de, nossa, eu vou ter que mandar alguém para o espaço para fazer marketing de conteúdo, não precisa ir tão longe. Então, eu vou descer um pouco mais para a terra e ir para um instrumento mais básico, mas que, por incrível que pareça, é muito eficiente, que é um blog. Qualquer empresa pode ter um blog, não é difícil ter um blog, só que deve ser feito corretamente. E essa apresentação vai ajudar vocês a ter uma visão aí do que é fazer corretamente, tanto a questão do blog quanto a questão do marketing, de uma estratégia de marketing de conteúdo como um todo. Por exemplo, de que adianta você ter um blog? Né? Às vezes, assim, alguns anos atrás, todo mundo tinha que ter blog, e falava assim ter blog, e estava assim na moda ter blog, só que o povo não sabia o que fazer com aquilo. Né? Tipo, ia lá, usava o blog para colocar press release, usava o blog para falar do novo produto, e o público não via. Da mesma maneira, o público não vendo, por consequência, deixava-se de manter o blog atualizado. Isso aí porque é um mau uso. Né? A grande verdade do mercado é que ninguém está esperando ansiosamente pelo seu press release. Ninguém está interessado no seu press release. E se o seu blog é puramente comercial, você não vai atrair as pessoas. Mas se você tem um blog que tem conteúdo interessante e que é atualizado com frequência, ou seja, você não deixa a torneira aí encher de teia de aranha, você começa a gerar uma audiência. Essa audiência vai para você, vai para sua marca, vai ajudando você em vários processos. Só para você ter uma ideia da importância de um blog, esse aqui são os números de um estudo feito pelo HubSpot, que é uma das empresas referências em marketing online. E fizeram um estudo com mais de 7 mil empresas para você entender qual que é o impacto da quantidade de artigos mensais no tráfego de um site. Se você tem um blog institucional, por exemplo. Se você não bloga vez nenhuma, você tem ali um 100 que seria um 100%. Aí você vai ver quanto mais vezes você bloga, isso é só um pedaço do gráfico, mais tráfego você traz para o seu público. Na verdade, para deixar mais simples, empresas que blogam 15 vezes ou mais por mês,
tem 5 vezes mais tráfego do que as empresas que não blogam. Quer dizer, e tráfego, como a gente sabe, em algum momento esse tráfego pode virar oportunidade de negócio. Certo? Já que aqui é uma peça de e-commerce, então algo que os donos de e-commerce gostam muito, leads. Empresas que têm menos de 10 posts publicados, não é nem no mês, não, é na história, assim, tipo, historicamente, geram 4 vezes menos leads que quem possui entre 100 e 200 blog posts publicados no seu site. Ou seja, é importante e é possível se fazer negócios usando conteúdo. É uma estratégia que requer atenção e é uma estratégia que requer aí você ficar sempre estudando, igual qualquer estratégia de marketing. O importante é entender a importância. Com essa importância, então, assim, você vai arriscar deixar, por exemplo, oportunidades dessa na mão do estagiário? Com todo respeito, se tiver algum estagiário vendo aí, mas você vai deixar essa oportunidade de lado, você vai não prestar atenção? Não é uma boa ideia. Então, assim, o blog, ele é parte de uma estratégia maior, que é o que eu disse antes, que é a estratégia de marketing de conteúdo como um todo. E aqui agora eu vou passar para vocês uma visão muito rápida de como se monta uma estratégia de marketing de conteúdo. Porque com isso, vocês podem aí, nem que comecem somente com o blog, saber que, olha, vou voltar a gerar conteúdo para o meu público, mas vou fazer isso de maneira consciente e de maneira aí que eu vou trazer resultado de verdade. Etapa número 1. Você tem que planejar. Certo? Sem plano, você não sabe onde você vai chegar. E você não vai fazer direito, você não vai conseguir medir o sucesso do que você está fazendo. Então, quais são as primeiras perguntas que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? E o marketing de conteúdo, o conteúdo pode ter vários objetivos. Por exemplo, você pode querer chegar a leads. Às vezes, você tem uma empresa de e-commerce, mas você vende alguma coisa que é B2B. E business to business, a gente sabe que é uma venda um pouco mais lenta, mas a geração de leads é extremamente importante, porque mesmo você não vendendo na hora, você pode pegar esse lead e trabalhá-lo até ele virar um cliente. Você pode querer aumentar sua percepção de marca. Aumentar a percepção de marca significa, por exemplo, que eu tenho ali, eu sou uma marca digamos, eu sou uma marca de energético igual a Red Bull, eu quero que mais pessoas saibam que a Red Bull existe e que mais pessoas tenham essa marca na cabeça, uma percepção positiva, para que na hora que chegar lá no supermercado, na hora de bater ali na gôndola e falar assim, opa, Red Bull, eu lembro disso, isso é percepção de marca. Criar reputação também é um fator muito importante, que é, se você tem um mercado que você atua e você quer assim, não, eu quero ciência sobre conteúdo no mercado, você vai criar sua reputação. Isso, por exemplo, é o que, no nosso próprio exemplo, é o que a gente faz com marketing de conteúdo. A gente tenta gerar conteúdo interessante para vocês, para que quando vocês pensem em marketing de conteúdo, vocês saibam que a gente que é referência nisso. Isso vale para qualquer mercado, funciona muito bem, principalmente em mercado de nicho, que é menos competitivo. Ou então, por exemplo, educar o mercado. O que seria educar o mercado? Às vezes, você vende uma solução que não é tão simples. Às vezes, você está em um mercado complicado, às vezes, você está vendendo um mercado de base tecnológica muito inovador e que as pessoas nem sabem que tem um problema, por exemplo. Nesse caso, você educa o mercado. Né? Às vezes, você começou um novo negócio de... Não tem nem ideia. É algo inovador, então não tem que pensar nada inovador agora. Mas um negócio de seguros, por exemplo. Você quer fazer um clube de seguros por assinatura de eletrodomésticos. Vai saber se isso existe. Mas tem que mostrar para o povo, falar, olha, gente, existe isso, funciona assim, te traz um retorno. E aí você vai educando o mercado, isso tem várias vantagens, porque quando você educa o mercado, você faz as pessoas descobrirem que ela tem um problema que você quer resolver, e 2, você diminui seu esforço de venda também, porque quando a pessoa cai no seu e-commerce, ela vai olhar, já vai saber o problema que ela tem, ela já entende a sua solução e diminui ali o atrito da venda. Qual a segunda pergunta que a gente deve fazer? Como iremos alcançá-lo? Ou seja, existem vários e vários canais, eu citei 3. Blog, que é geralmente o básico, porque é uma plataforma que você pode construir, você pode disponibilizar conteúdos mais ricos, mais profundos, ensinar as pessoas. As redes sociais, que estão muitas oportunidades,
que você pode divulgar o conteúdo do blog, mas você também pode gerar conteúdo específico para redes sociais. E quando você fala em rede social, você tem aí milhares e milhares de redes sociais, depende muito do que você faz. Então, é óbvio que o Facebook e o Twitter, que são os mais óbvios, vêm à mente, mas se você tem um negócio que tem a ver, por exemplo, com design ou com moda, muita gente usa o Pinterest ou o Instagram com bastante sucesso. Tem gente usando ferramentas como o Vine. Independente do seu público, provavelmente existe alguma rede social falando sobre o assunto. E newsletters também, que é um outro exemplo muito bom, que nessa época que a gente vive das redes sociais, do mundo das interações, os profissionais tendem a diminuir o valor do e-mail, mas newsletters ainda é um dos melhores canais que você pode usar, porque se você pegou de maneira correta o e-mail de um possível cliente, se ele te deu autorização, se você tem permissão para conversar com ele, a caixa de e-mail de alguém é uma coisa pessoal, né? Então, se a pessoa deixou você entrar em contato por aquele canal, significa que ela está disposta a te ouvir, né? É só lembrar, nunca recomendamos você sair por aí comprando CDs no Santa Efigênia com listas de e-mail de todo o mercado, porque provavelmente isso vai cair numa caixa de spam. Então, assim, isso são 3 exemplos, não é limitado a isso. Marketing de conteúdo também envolve revista impressa, por exemplo, né? Também envolve, quem não conhece, sei lá, o Guia 4 Rodas ou o Guia Michelin, envolve várias ações, mas aqui a gente vai focar na internet, porque é a maneira mais fácil e prática aí para quem está começando. Assim. Quem nunca investiu em marketing de conteúdo é muito complicado, né, querer fazer uma revista ou alguma coisa que gere um custo muito alto inicial. Etapa 2, executar. Executar significa você pegar o plano que foi criado e realmente fazer com que ele funcione. Porque também não adianta montar o plano e não conseguir segui-lo. Então é simples, são 3 dicas básicas aí da execução. Que é manter uma frequência, ou seja, se eu tenho um blog e eu quero atualizá-lo todo dia, é meu plano atualizá-lo todo dia, porque com isso eu acho que eu vou gerar mais engajamento, mantenha atualizado todo dia. Monitorando os canais também. Meu blog, eu tenho um tipo de texto que se eu faço um texto longo, eu tenho 2 vezes mais visita do que um texto curto. Se eu faço um vídeo instrucional, ele tem 10 vezes mais visita. Então, você vai pegando isso e vai ajustando. E seja paciente. Então, assim, o retorno não é imediato. Para algumas coisas, para algumas estratégias, o retorno é imediato. Mas, de uma maneira geral, você tem que ali dar um tempo para investir. O importante você tem os objetivos, você tem seu plano, você não precisa ficar preso nele. Ou seja, se você colocou lá, eu quero fazer uma frequência de 5 textos por semana, você vê que você não consegue entregar 5 textos por semana, ou não está dando resultado, você pode mude na hora, vamos fazer 3 textos de altíssima qualidade e fazer um teste. Não, eu estou fazendo um vídeo por semana e está dando muito resultado. Vou fazer 2 por semana e ver o que acontece. O plano basicamente, saber onde eu estou, como fazer para chegar a algum lugar. Mas o como fazer, ele pode ser adaptado. Não adianta você ficar preso ali também, ver seus esforços não dando resultado nenhum e ficar de cabeça dura. Né? Não, mas meu plano era esse, eu vou segui-lo até o final. Na era da internet, você pode mudar tudo a qualquer momento, desde que seja consciente. Né? E sempre levando em conta a paciência também. Não adianta você imaginar que um dia você vai ter resultados com um esforço desse, porque a gente está falando de construção de reputação mesmo. Ninguém faz isso do dia para a noite. A etapa 3, que é medir. Esse é realmente o mais importante, né? São só 3, então os 3 são importantes. Primeira coisa, sabe o que é o KPI? O que é um KPI? KPI é indicador-chave de performance, do inglês Key Performance Indicator. Ou seja, quando você faz uma estratégia, você tem que saber assim, o que é o principal que eu quero alcançar. Né? Assim, porque você pode ter 20 objetivos. Eu quero ter mais seguidores no Twitter, eu quero ter mais curtidas no Facebook, eu quero ter mais gente entrando na minha loja, eu quero aumentar minhas visitas, eu quero vender mais, eu quero aumentar o ticket médio de venda, eu quero que meus clientes comprem mais vezes. Você pode colocar todos esses objetivos, mas se você não focar nos que são importantes para você,
você nunca vai saber se você alcançou o sucesso. Então, assim, saiba bem quais são seus KPIs, saiba quais são os seus indicadores-chave de performance. No começo, não saia tirando para tudo quanto é lado, porque fica difícil de mensurar. Escolha 1, 2 ou 3, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do seu objetivo, e siga e vá atrás deles. Novamente, você meça, adapte, meça de novo, é circular. Você está medindo seu KPI, chegou depois de um tempo, você fala, olha, deu certo, não deu certo por causa disso, daquilo, então vamos mudar essa estratégia, tentar medir de novo, tentar medir de novo. Não existe resposta pronta, você pode procurar na internet várias apresentações, você vai achar muitas referências boas, mas ninguém conhece o seu negócio igual você, ninguém sabe os problemas que você passa, então não existe resposta pronta. Então, a nossa sugestão é sempre medir, adaptar, e vai isso ad infinitum, porque você está montando aí a sua reputação, a cara da sua empresa para o mercado, tanto que você quer vender, e isso não dura um dia. Você não vai ser o melhor e-commerce de algum mercado na internet por um dia e depois todo mundo vai te esquecer. Reputação você constrói com o tempo. Então, para ajudar você a começar, a gente vai passar umas dicas de estratégias rápidas para serem usadas em alguns dos canais mais tradicionais que foram citados atrás, que vocês já podem pensando assim, já pensar de uma maneira mais estratégica o uso desses canais. Se você tem um blog parado, agora eu espero que você mude sua visão em relação. Se você nunca usou o newsletter, talvez você pode pegar essa apresentação, espero que sirva de inspiração aí, para você fazer um trabalho mais bacana e gerar mais negócios, conseguir os clientes, ter clientes mais felizes. O objetivo é sempre esse, e dando em troca algo que eles querem, que é conteúdo de qualidade. Muita gente, todo mundo na internet está atrás de algum tipo de informação. Que seja informação útil, que seja entretenimento, que seja um passatempo, vários assim. Então, dentro das nossas dicas rápidas, primeiro blog. Blog a gente tem umas dicas claras aí, que você tem que gerar conteúdo interessante. Novamente, ninguém, a não ser que você seja uma empresa muito famosa, você já tenha feito todo o trabalho de reconhecimento, ninguém está interessado na sua empresa. A princípio, ninguém está interessado na sua empresa, ninguém vai ficar entrando no seu site, na sua parte de imprensa para ver, meu Deus, será que chegou o press release dessa semana? Isso nunca vai acontecer. Então você tem que gerar conteúdo interessante. Se você tem um blog aí que vende móveis, por exemplo, não adianta você virar e falar assim, nossa, lancei uma linha nova de móveis. Porque isso aí as pessoas não chegam nisso. E principalmente assim, o Google não vai ranquear isso, você não vai aparecer em sites de busca como o Google, as pessoas não vão compartilhar muito no Facebook o seu último investimento. Mas se você pegar os seus móveis e por exemplo, se você vende móveis pequenos, se você fizer o guia de decoração dos pequenos espaços, ou como aumentar 10 dicas para você fazer com que o seu quarto pareça maior do que é, isso é um problema que as pessoas têm e elas vão solucionar. Elas vão buscar alguém para responder essas dúvidas. O mais interessante é que quem tem essa resposta é você, porque ela vai olhar, vai descobrir, é assim que eu otimizo, por exemplo, o espaço do meu quarto, usando uma mesinha de cabeceira, uma mesinha diferente. Que legal. Quem me deu essa dica? Foi o e-commerce X. Isso vai ficando na cabeça. Ela pode não comprar agora, mas ela vai lembrar de você quando for pesquisar. Se você mantiver a periodicidade, melhor ainda. Porque aí ela vai ver uma dica, vai depois ter algum contato já, quando vier a outra dica, maior exposição à sua marca também. Isso que é importante aí, de você gerar um engajamento com o seu público. Consiga links através de guest blogging. Para quem nunca ouviu o termo, guest blogging é quando você escreve no blog de outra pessoa. Você vai lá, imagina, se você tem esse e-commerce de decoração, que eu dei de exemplo, existe um blog famoso que fala sobre arquitetura. Você pede, assim, você pode virar para a pessoa e pedir, olha, eu estou gerando conteúdo aqui sobre decoração, especializado em pequenos espaços. O que você acha já que você tem um blog famoso de arquitetura, o que você acha de eu escrever um texto para você? É um trabalho, existem pessoas que são profissionais nisso, mas dá para se fazer isso no início, assim, de maneira mais amadora, mas que dá resultado, porque as pessoas começam a ter acesso ao seu conteúdo, e é óbvio, quando você faz guest blogging, você pede para colocar uma assinatura, um link de volta para você,
e as pessoas vêm e falam, olha, esse é um conteúdo que me interessa, quem escreveu sobre isso vai atrás da sua marca. Sem levar em conta também a questão de que o Google releva muito a questão de links para a sua página como uma maneira de determinar ranking. Né? Apesar de ele estar sempre mudando os algoritmos dele, acredito que até hoje a questão de link para a sua página é bem relevante. E sempre acompanhar as métricas. Né? Aquilo que foi o passo 3 da estratégia. Sempre saiba aquilo que está trazendo resultado, aquilo que não está trazendo resultado, se o seu blog está indo bem ou mal. Quais são os resultados que uma estratégia dessa pode trazer de interessante? Um bom posicionamento no Google. Né? Quanto melhor o conteúdo que você faz, quanto mais compartilhado ele for nas redes sociais, mais ele vai ser linkado de volta, mais gente vai comentar, melhor a chance de você sair no Google. Então, se alguém estiver procurando decoração para pequenos quartos, e você fizer um blog bom, com conteúdo de qualidade, é provável que você aí apareça no Google e todo mundo sabe que a primeira página do Google é onde todo mundo quer estar, os primeiros posicionamentos do Google é onde todo mundo quer estar. Se você pensar aí, quase ninguém clica para ir para a segunda página do Google, o mais comum é fazer uma pesquisa nova. Terceira página do Google não existe, tipo, nunca vi ninguém ir lá, é tipo o Acre. Então vamos lá. Além disso, o blog gera conteúdo para ser usado em outras plataformas. Porque como o blog é a plataforma onde você consegue fazer o conteúdo mais aprofundado, a partir dali você gera várias peças de conteúdo que são menores. Né? Ou seja, você pode, a partir de um post blog, gerar 3 tweets, 4 coisinhas no Facebook. Você pode pegar aquilo, 4 coisinhas é boa, né? 4 atualizações de status do Facebook. Você pode pegar aquele conteúdo e derivar um vídeo. Você pode pegar aquele conteúdo e derivar um webinar, igual esse que a gente está fazendo aqui agora. Existem várias oportunidades. E também um repositório de conhecimento para o público. Quando eu estava falando ali de você educar o público, isso serve também. Porque se você tem 20 textos sobre um tema e alguém interessado naquele tema cai no seu blog, provavelmente ela vai de um texto. Isso aí também depende muito do design, mas isso aí vai de um texto para o outro, vai linkar, vai dar uma passeada lá dentro, e você vai educar seu mercado, e a pessoa vai ter, além de ter um engajamento bom com a sua marca, ela vai estar lá educada a saber usar seu produto. Por exemplo, se você tem uma fábrica de móveis para pequenos espaços, e você deu 200 dicas para uma pessoa, ela sabe agora como usar móveis para pequenos espaços, e vai lembrar de você na hora que for buscar por esses móveis. Isso aqui é um exemplo de um cliente nosso, é uma loja é um e-commerce de informática. Eles são focados em computadores de alta gamer, né? E só para você ter uma ideia, quando a gente começou o trabalho com eles, esse foi um dos primeiros textos, esse post aí, que é um post educativo, que é como montar um computador para jogos. Hora nenhuma no texto a gente vira para eles e fala assim, não, mas a gente vende essa placa aqui. Então você tem que comprar essa placa na nossa loja, porque... Não é isso. Assim, quais são os princípios que levam você a montar um bom computador para jogos? Foi um post instrutivo. Não foi à toa que ele conseguiu mais de 1.100 curtidas no Facebook. Isso é um número alto, você pensar que não é uma pequena, é uma média, né? Na verdade, é uma pequena empresa, acho que não chegaria nem a ser uma empresa, que vende online lá de Belo Horizonte. Assim. Então, esse tipo de resultado gera bastante engajamento. Né? Isso é só um exemplo para vocês verem que pode ser alcançado com um blog. Newsletters. Newsletters aí é uma opinião pessoal minha, mas baseada em muito estudo e muita coisa que eu já vi. Eu acho que newsletters e contato via e-mail ainda é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Então, as dicas que a gente dá aí são as mais legais para vocês. Envie com uma frequência aceitável. Por mais que você tenha a coisa mais legal do mundo para dizer, por mais que você tenha muito o que dizer sobre o seu mercado, mas você esteja empolgado e assim, bem feliz, às vezes mandar 3 newsletters por dia, não, às vezes não, com certeza, mandar 3 newsletters por dia pode ser um pouco demais. Agora, o que é uma frequência aceitável? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês? Não existe uma regra clara. Novamente, é um teste, você tem que pensar no seu público, você tem que fazer testes também. Né? Hoje temos várias ferramentas de envio de newsletter e assim, é 100% recomendado você escolher uma ferramenta de envio de newsletter, porque elas te falam quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas marcaram como spam, te dá um feedback. Então, assim, teste até você achar uma frequência aceitável, use o conteúdo publicado no blog. Se você publica todo dia no seu blog, no final da semana,
você pode mandar um resumo de cada conteúdo e linkando de volta para o blog, então você não perde, você aproveita seu tempo, você otimiza seu tempo já com conteúdo, fazendo só uma adaptação de formato. Você pode fazer um mix de promoção e conteúdos úteis, então, voltando ao exemplo aí da UAS, que é uma loja de informática, um trabalho que eles fazem é, por exemplo, fazer um guia de compra, o guia de compra da impressora a laser. É um texto no blog, aí manda uma newsletter com um resumo que ensina a pessoa a comprar uma impressora a laser, e embaixo coloca umas 3 ou 4 promoções. Isso é uma estratégia a ser tomada, você pode ficar alternando entre newsletters promocionais e newsletters de conteúdo, tudo sendo testado, acompanhando as taxas de abertura, claro, e ajustando para isso. Lembre-se, tudo isso tem que ser medido e ajustado, como foi dito anteriormente. O que são os resultados legais? Engajamento com o cliente, maior recall de marca, né? As pessoas vão lembrar de você, eles deram autorização para você falar com elas, e mais oportunidade de negócios recorrentes. Isso é muito importante, porque geralmente você tem o e-mail da pessoa, a partir do e-mail, por exemplo, você muitas vezes tem e-mail de cliente, ele fez uma compra com você. E é um erro grave você achar que depois que a pessoa fez a compra, terminou a interação. Não, agora que você pode ir e trabalhar com ela, porque se ela comprou com você, ela já confia em você a ponto de dar o dinheiro. Se ela já confia em você a ponto de dar o dinheiro, se você for fornecendo conteúdo interessante para ela, ela vai acreditar e falar, opa, eu confio nessa pessoa, vamos ver que essa empresa na qual eu confio tem a me dizer. Então aí você pode aumentar o que a gente chama de lifetime value do cliente. Ou seja, que é o valor total que um cliente gasta na sua loja no decorrer do tempo, não em uma compra, tipo, durante toda a vida dele como consumidor. Redes sociais. Redes sociais não dá para ficar fora. Então, algumas dicas legais, se você utilizar o que está sendo dito no blog, isso é claro, né? Novamente, você pega e divulga o conteúdo do blog dentro das redes sociais para trazer tráfego para o blog. Você tem que sempre estimular o compartilhamento e gerar conteúdo específico para a rede social. Coisa comum não adianta também você ter uma página no Facebook em que você colocou um script que toda vez que você publica no blog, ele replica no Facebook. Esse é um uso pobre da coisa. Se você começa a gerar conteúdos próprios para Facebook, por exemplo, uma imagem com uma citação, isso aí todo mundo já viu, né? Uma citação bonita do seu mercado, ou então um memezinho, essas coisas que vão ser compartilhadas com a sua marca ali, ou até só como sua página de referência. Se você fizer um mix entre esse tipo de conteúdo e o conteúdo do seu blog, você consegue aí resultados mais otimizados. Isso vale também para no Instagram, você vai postar só foto original, ou você vai também fazer uma curadoria de fotos, e tem N estratégias possíveis, mas é lembrar que a rede social não é só uma plataforma de divulgação. E os resultados esperados são esses, assim, uma maior divulgação da marca e do conteúdo, o entendimento do público. Isso é bem interessante porque as redes sociais, principalmente o Facebook, eles têm vários dados demográficos, então você consegue saber de onde está vindo o seu público, você consegue saber do que eles gostam, você pode direcionar anúncios para eles, você pode direcionar postagem para eles, e você coloca uma percepção positiva da marca aí também. Isso é só um exemplo da nossa página, né? Tipo assim, a gente está botando aqui a questão de interação, uns anúncios, um e-book. Isso aqui é a nossa página, acho que está comentou. E um outro que é menos usado, mas a gente usa muito lá na empresa, e a gente sabe assim, que dá um resultado muito bom, que é o que se chama de conteúdo rico, rich content, que é aquele conteúdo mais aprofundado, que é um e-book, que é um white paper, que às vezes que é um curso online com vários capítulos. Esses conteúdos aí, eles são mais complexos de fazer, por isso não são muito usados, mas deveriam ser mais usados, principalmente porque está começando. E por que eles são legais? Porque ele serve para você educar seu público, né? Ele facilita o processo de venda. Se você vende alguma coisa que o público não entende, mas pode ser que você atrai a atenção dele, se você escrever um e-book, a pessoa vai ler aquele e-book, ela vai entender, a chance dela entender melhor é altíssima. Ela fala, nossa, então, no meu caso, isso é que é marketing de conteúdo. Então, quando a pessoa entrar, por exemplo, no meu site para comprar, ela não vai me perguntar mais para o meu vendedor o que é marketing de conteúdo. Ela vai perguntar, eu sei o que é marketing de conteúdo, como que eu uso isso na minha empresa? Você pode reutilizar conteúdo publicado no blog também. Isso aí não precisa ter vergonha, não. As pessoas gostam disso também. Você pode pegar 10 blog posts, juntar num pacote, fazer uma introdução, melhorar ali a escrita, fazer a conclusão e transformar no e-book. Tem gente que prefere esse formato, porque você lê no seu tablet, você lê no seu Kindle. E você, dependendo da sua estratégia, você pode pedir algo em troca pelo download. Que aí você põe um formulário
Porque, como é um conteúdo aí que você investiu, o conteúdo tem um valor mais alto para o leitor, você tem uma barreira menor aí para a pessoa preencher um formulário para baixar o seu e-book. Né? Tipo, é muito difícil alguém preencher um formulário para ler um post de blog. Né? Tipo, o valor percebido é pequeno, mas um e-book, um case legal, geralmente aí as pessoas estão mais predispostas. Claro, se isso aí for parte da sua estratégia. Distribuir um e-book gratuito também não é errado. O que são os resultados interessantes aí? Você se põe como autoridade, né? Porque você escreveu um livro sobre o assunto. Né? Pô, se o cara escrever um livro sobre o assunto, ele tem que entender. Claro que seu livro tem que ser bem escrito, mas aí, em um livro, em um e-book, você consegue explicar bem sobre o assunto e mostrar o que você entende. Se você for um formulário, ele é muito bom para geração de lead. Né? O que é um lead? Né? Tipo, é uma pessoa que deu os dados dela, que é uma futura oportunidade de negócio. E se você estiver educando o público, você simplifica o processo de venda. Né? Principalmente se tem serviço ou produto menos conhecido. Correto? Então, assim, o uso disso aqui é muito bom. Então, essas três ferramentas que a gente... Né, redes sociais, newsletter, blog e conteúdo rico, né, deu 4. Com isso, você consegue montar uma estratégia complexa, completa e não complexa de marketing de conteúdo. Esse aqui é um exemplo de como a gente faz lá na nossa empresa, né? A gente tem esse é nosso primeiro e-book, a gente já fez 4, que é marketing de conteúdo para iniciantes. A gente pede, né, empresa, cargo. O e-book ele é bem completo e a gente usa isso para ver, para quem baixar, a gente conseguir virar e falar assim, olha, isso é uma oportunidade de negócio. A gente pega esse dado da pessoa e fala, isso é uma oportunidade de negócio ou não? Pô, pode ser. Então vamos mandar um outro material e ver se a pessoa se interessa. Vamos mandar um terceiro material que mostra os nossos cases de clientes e ver se a pessoa se interessa. Se a pessoa se interessou por 3 materiais, você vai lá e faz um approach de vendas. Que aí você já pode, olha, ela tem interesse mesmo, ela quer saber os casos, então vamos lá, vamos ligar, vamos mandar um e-mail perguntando, vimos que você baixou o e-book, o que você acha de a gente entrar em contato? Né? Você monta uma estratégia aí, porque com isso você já qualifica seu público antes mesmo de fazer negócio com eles. Só uma estatística interessante, um lead, né? Uma oportunidade de negócio, uma pessoa que foi lá e preencheu um cadastro com suas informações, via marketing de conteúdo, é em média 62% menor do que as outras estratégias de marketing digital. Depois você já gerou sua autoridade, ou então depois você está oferecendo valor, torna-se mais barato você fazer alguém preencher um formulário do que, por exemplo, fazer uma campanha de AdWords, ou uma campanha de banner para uma página de formulário e pedir para a pessoa ir lá e baixar por alguma razão. Então, fazer uma promoção, é 62% mais barato, óbvio, isso se constrói com o tempo, então vale muito a pena isso, se fizer bem feito. Umas últimas considerações, eu acho que eu até já estourei o tempo aqui, mas a Patrícia está tranquila, então eu posso continuar. Umas últimas considerações, só para lembrar, não existe uma fórmula mágica, né, isso eu já disse anteriormente, mas eu vou voltar. Você tem que aprender o que funciona para você. Eu acho que isso aí vale para tudo, se você está trabalhando com e-commerce, você sabe que tem vários, já passou aí, todo dono de e-commerce, dono de negócios, sabe aí que passam uns apertos que você fala, putz, isso só acontece comigo, todo mundo passa por isso. Então, você tem que saber o que já existe, quais são as linhas guias, quais são as boas práticas, que eu tentei passar para vocês agora, e a partir daí ir aplicando e usando a favor do seu negócio para gerar resultado. O marketing de conteúdo também não é a solução de todos os problemas. Né? Então não adianta sair dessa palestra e falar, nossa, o Vitor disse que eu vou investir em marketing de conteúdo, tira todo o dinheiro de todo o marketing e vão criar conteúdo. Não é também, ele faz parte de uma estratégia maior. Né? Você vai inserir o conteúdo na sua estratégia de marketing. Você não pode parar de um dia para o outro de fazer publicidade, você não pode parar de um dia para o outro de fazer, eu não sei, às vezes até venda, né? Venda outbound, né? Que é aquela que você pega vendedor e põe para ligar, você vai parar isso de um dia para o outro, você vai encaixar o marketing de conteúdo no meio. Você pode fazer um livro, por exemplo, você pode fazer um e-book e fazer uma campanha levando para o e-book. Né? Isso é uma maneira interessante de juntar as coisas. Você pode continuar mandando as pessoas para a página do seu produto através do Google AdWords. Mas ali na página do produto, você pode colocar um vídeo mostrando uma análise do produto, um teste de uso que você mesmo fez. É o conteúdo dentro da sua loja online. Isso aí é tudo uma estratégia maior. Então, assim, apesar que o conteúdo é muito importante, não vai sair daqui também achando que é a única coisa, depois
você parou de investir em tudo, depois vai lá e liga para o Rock Content e fala, pô, Peçanha, você disse que ia me salvar. Não, tem que ser pensado, tem que ser feito dentro da sua estratégia de marketing. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Vocês podem entrar no nosso Facebook aí, a gente tem 4 assuntos que pode ser interessante para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato também, esse é meu e-mail e essa é a nossa página. Muito obrigado. E quem quiser já pode fazer pergunta, a gente tem uns 15 minutinhos. Obrigada, Vitor. Só para lembrá-los também que quem é cliente Fast Commerce tem aí uma promoção exclusiva que a gente lançou em parceria com a Rock Content, que é um artigo grátis para o seu blog, 1 hora de consultoria e um e-book com dicas de marketing de conteúdo para a sua loja virtual. Então, quem quiser usufruir aí dessa promoção, é só entrar em contato, pode ser pelo seu e-mail, Vitor, ou pelo e-mail do Vitor, ou manda um e-mail aqui para a área comercial do Fast Commerce, que a gente também passa o contato para vocês. Bom, a gente vai abrir para perguntas. Eu vou só cortar o áudio aqui um minutinho para explicar de perguntas para o Vitor, e aí a gente já volta. Então, vamos lá, a gente está cheio de perguntas aqui. Essa pergunta da Elisa. Como saber qual conteúdo divulgar um e-book gratuito e qual guardar para oferecer de maneira paga? Elisa, não existe uma regra clara para isso, assim, na verdade. Geralmente, se o e-book faz parte da sua estratégia de marketing, ele vai ser gratuito. Quem cobra para o e-book, normalmente são pessoas que têm um e-book como seu próprio produto, ou seja, são pessoas que estão vendendo o conteúdo. Tá? É óbvio que nunca é regra geral, mas o que se vê no mercado é isso. Porque se eu quero fazer com que o máximo de pessoas veja o conteúdo que eu tenho a oferecer, e o máximo de pessoas baixe e conheçam a minha marca, e através da minha marca comprem o meu produto, que não é o e-book, né? Não faz muito sentido eu cobrar por ele. Ok? A maneira paga seria assim, eu vendo e-books, ou meu negócio é mídia, o meu negócio é gerar conteúdo, eu ganho dinheiro com isso, nesse caso você justifica. Aproveitando, novamente, outra pergunta que é relacionada é, como saber se eu vou pedir para a pessoa preencher um formulário ou não para baixar meu material? Tudo a ver com estratégia também. Você pode pedir para a pessoa baixar se o seu interesse é ter os dados dela. Você pode ter os dados dela para depois ir trabalhando. Isso aí é um tipo de approach, depende também do perfil da sua empresa. Ou você pode deixar ele simplesmente livre e gratuito se você quer, por exemplo, alcançar o máximo de pessoas possíveis, só para que elas conheçam sua marca o máximo possível, para que na hora de comprar, ela saiba quem você é. Isso serve tanto para online quanto para lojas, varejo normalmente. Certo? Próxima pergunta. Onde fazer um blog? Qual a melhor plataforma? Blogger, WordPress ou outro? Essa aí é uma pergunta que tem várias respostas. A minha sugestão, geralmente, é a seguinte. Você ter você hospedar seu próprio blog. Se você tiver aí, não é difícil você hospedar um blog WordPress. E, geralmente, deixar dentro do seu próprio domínio. Assim, tipo, você tem um www.nomedasualoja.com/blog ou blog.onomedasualoja.com, porque isso também é profissionalismo.
O Blogger, eu não sei se você consegue colocar no seu próprio domínio, né? Tipo um blogspot. Se você tiver o nome www.casadascadeiras, imagina que você vende cadeira, .blogspot.com, não passa a sensação de profissionalismo, mas ainda é melhor do que não ter nada. Mas eu sei, por exemplo, no WordPress, que é uma plataforma que, em relação ao blog, eu prefiro, você consegue configurar para você ter o seu próprio domínio. Né? O importante é que você tem que passar profissionalismo e depende também do quanto você quer investir. Eu trabalho com WordPress, que eu mesmo instalo numa plataforma que chama WP Engine, que é específica para você criar blogs no WordPress, mas é porque eu tenho familiaridade assim, com a plataforma e consigo fazer muita coisa com ela. Mas a regra é simples. Se você não tiver pessoal técnico para instalar um blog para você, seu servidor, vá de WordPress ou de Blogger. Nesse caso eu sugiro o WordPress. E se você não gostar de WordPress, vá de Blogger. O importante é você ter alguma coisa antes de mais nada. Depois você vai ajustando. Né? Você primeiro cria o conteúdo, que é isso que atrai as pessoas, aí você vai melhorando à medida que for dando resultado, é que ele vai trocando na roda com o carro andando, porque se você for esperar o momento ideal, esse momento nunca vai chegar, porque não existe momento ideal para nada no mundo do marketing. Certo? Só um minutinho, pessoal, que... Um segundo que a liberação de perguntas aqui caiu. Estamos reconectando. E assim, tem várias outras plataformas também. É uma questão de adaptar. Mas, se for minha opinião pessoal, entre o Blogger e o WordPress, com certeza o WordPress. Tinha uma pergunta... Voltou, está voltando perguntas. Publicar o mesmo conteúdo de um post na página de notícias do FAST poderá ser considerado conteúdo duplicado? A parte de notícias é como se fosse um agregador, certo, de notícias escritas. De parte de imprensa. Sim, aí ele gera uma página, né? A recomendação é sempre você não ter o mesmo conteúdo duas vezes, porque sim, pode ser considerado conteúdo duplicado. Principalmente assim, se o seu post estiver no seu domínio, www.minhaloja.com.br/blog, e a parte de notícias do FAST estiver fastcommerce/outra coisa, isso pode sim ser considerado conteúdo duplicado, e o Google costuma penalizar esse tipo de coisa, principalmente se for feito com frequência, e aí depende dele, mas geralmente ele vai penalizar quem vier depois, né? Quem tiver com mais cara de não ser o autor original. As redes sociais sozinhas conseguem suprir sem o blog, ou o blog é realmente muito necessário? Geralmente o blog é bem necessário, mas muitas vezes as redes sociais sozinhas conseguem suprir sem um blog. É uma questão de se analisar o que seu público está procurando, certo? Empresas que trabalham, por exemplo, com moda, elas têm muito sucesso somente com redes sociais, porque é um conteúdo muito visual, né? É um conteúdo muito visual em que o conteúdo que você quer mostrar para eles, o que é interessante para o seu público, é o que eles vão ver, é o que realmente é o estético. Então, existem empresas que simplesmente trabalham só no Instagram. Ou, assim, no Instagram, o Instagram é a base e o Pinterest é a base. Né? Mas depende do que você quer fazer, depende do seu objetivo. Por exemplo, muito dificilmente você vai conseguir ter um objetivo de educar seu mercado se você não tiver um blog, mas você consegue, dependendo da sua estratégia, o objetivo de aumentar a sua percepção de marca, aumentar o alcance da sua marca somente com uma rede social, que seja somente com o Facebook, postando fotos e comentários. É uma questão de caso a caso, mas sim, faz sentido. Vitor, essa estratégia de conteúdo deve estar aliada à tática de SEO, com o uso de palavras-chave? Pergunta da Márcia. Márcia, essa é uma pergunta bem complexa. Sim, ela deve estar aliada às táticas de SEO. Quando você está trabalhando no SEO, você está levando em conta todas as boas práticas, tanto do ponto de vista técnico, né, que é você montar o seu site da melhor maneira possível, que significa se você tem um pouquinho de conhecimento técnico, usar o código correto para o título, colocar a imagem, usar o código correto para os subtítulos. Isso faz sentido. Quando do ponto de vista de conteúdo, que é saber escolher palavra-chave, saber focar no seu público, saber focar no seu assunto.
Mas por que é complexo? Se você analisar a história do SEO, o Google cada vez mais, e vamos dizer, eu vou levar em conta só o Google, porque ele tem 90% do mercado no Brasil, ele tá tentando diminuir a importância do SEO. Porque SEO é otimização para motor de busca. O que o Google quer que as pessoas façam? Ele quer que as pessoas que geram conteúdo otimizem para outras pessoas, para o público. Então, o uso de palavras-chave, por exemplo, que eram, até poucos anos atrás, era tipo assim, um dos pilares do SEO, está diminuindo. As pessoas iam lá e colocavam, tinha uma certa percentual, uma certa densidade de palavra-chave, tinha otimização para palavra-chave, isso tudo se faz até hoje, mas está diminuindo a importância. Só para você ter uma ideia, desde o dia 23 desse mês, o Google não passa mais informação de palavra-chave para os sites tipo Google Analytics. O povo que trabalha com marketing digital está desesperado, porque é uma das bases do trabalho deles, o que é muito bom, na verdade, para o marketing de conteúdo, porque aí você está focando, ao invés de focar nas palavras-chave, você está focando ali em gerar conteúdo bom. Mas assim, não é para você deixar a palavra-chave de lado, é para você pensar, eu quero falar sobre esse assunto, você falar naturalmente sobre esse assunto usando a palavra-chave para a qual você quer ranquear. Né? Tornar as coisas mais naturais. Luiz Cirne não foi mencionado, mas podcast é uma opção interessante para gerar e disseminar conteúdo. Luiz, é uma opção muito interessante. Certo? Realmente não foi mencionado, eu disse que tem várias opções, várias coisas podem ser feitas. O podcast é uma maneira muito legal de você atrair, gerar uma audiência fiel, se você falar coisas interessantes. Você pega gente aí que é muito ocupada, gente que gosta de trabalhar ouvindo podcast. É uma ótima opção. Que você fazer conteúdo em vídeo é uma ótima opção. Você fazer videoaulas também. Tudo, fazer infográficos. Esses conteúdos eles são um pouco mais complicados de se fazer, mas se você estiver falando coisa interessante, você aumenta aí seu alcance. Né? Se você quiser uma estratégia bem legal, você coloca post e fazer um podcast sobre o mesmo assunto, cruzar os dois, né? Porque vídeo e áudio, por enquanto, até hoje, os robôs ali de motores de busca não conseguem identificar o conteúdo tão bem, mas assim, esses conteúdos multimídia, eles têm resultados muito bons. De que forma posso usar o marketing de conteúdo dentro do AdWords? Isso aí é uma pergunta de mistura de estratégias diferentes. Muitas vezes, o conteúdo que você cria, ele sozinho não é suficiente para você alcançar seu objetivo. Ou pelo menos para você alcançar seu objetivo em um curto prazo. Certo? Por exemplo, se você tem um e-book e você quer gerar leads, né, quer gerar cadastro, gerar oportunidade de negócio, você tem uma meta mensal, você criou o e-book, fez as divulgações, está ganhando tráfego, está ganhando tração, mas às vezes você quer acelerar isso, você pode muito bem fazer uma campanha de AdWords divulgando esse book. Né? Ou seja, você monta uma landing page legal e faz uma campanha de AdWords que vai ter uma conversão que vai ser um cadastro do formulário. Então, você pode fazer uma campanha. Interessado em... Não sei, você vende mochilas. Serve melhor para business to business. Então, assim, interessado em ter sua loja e seu e-commerce na internet, baixe um e-book gratuito com os primeiros passos. Aí a pessoa vai lá, vai ter o AdWords lá em cima, né? Vai ter aparecendo na busca, a pessoa clica, vai cair na página, a landing page, que é a página que você chega após o anúncio, ela tem que ser bem feita para atrair a pessoa a preencher. A pessoa preencheu, conseguiu o conteúdo dela e virou ali uma oportunidade de negócio. O mesmo vale também para post patrocinado, post promovido do Facebook. Post promovido do Facebook é uma ótima maneira, essa a gente usa muito, de trazer mais e mais gente, por exemplo, para baixar um material rico. Né? Esse é um exemplo de uso. Vamos lá. Você acha que é melhor trabalhar conteúdo no domínio direto da loja ou outro domínio? Normalmente varia. Do ponto de vista de SEO, o mais interessante é você ter um minhaloja.com.br/blog. Tá? Novamente, SEO, Google muda as coisas diretamente, mas por que isso é interessante? Porque quando o Google determina a autoridade da sua loja, ele determina pela URL. Né? Tipo assim, ele determina por páginas, mas isso
Isso aumenta também a autoridade da sua URL, que é o seu endereço, né? Que é o minhaloja.com.br. Então, se você coloca /blog, está dentro do minhaloja.com.br. Isso é interessante. O blog.minhaloja.com.br também é bom porque você mostra ali que a sua loja está falando sobre o assunto. Agora, você falar meublog.com.br não é para ser descartado, depende da sua estratégia. Se você tem uma estratégia mais ampla, você quer ir um pouco longe, não há problema nenhum. Por exemplo, lá na Rock Content, nosso blog é marketingdeconteúdo.com.br. .com, desculpa. marketingdeconteúdo.com. Sem o BR. O BR é outra coisa. Mas o marketingdeconteúdo.com ser um blog é porque o nosso objetivo, e como a gente investe bastante nisso, o nosso objetivo é usar aquilo, transformar aquilo numa revista. Né? A gente quer que outras pessoas escrevam sobre o assunto, a gente quer que seja um lugar que tenha participação, vários formatos, há um investimento um pouco maior. Mas, não, depende de estratégia, não existe uma regra própria, mas um blog.minhaloja.com.br já é muito bom também para se começar. Você falou que não existe... Gildenor, você falou que não existe uma fórmula mágica, mas você poderia explicar se há alguma metodologia que facilite processos tal como, dado um assunto global, como subdividi-lo de forma a se chegar a um conteúdo específico que possa aplicar no meu blog? Existem várias metodologias que você pode usar. No seu caso, você já tem, por exemplo, se você já tiver um e-commerce, você pode usar suas próprias analíticas, as informações que você tem dos seus clientes, para saber o que eles buscam de mais interessante, ou até mesmo da sua equipe de vendas, e ver assim, olha, a gente se destaca nesse mercado por causa desse produto que a gente oferece, e se especializar, por exemplo, nesse produto. Né? Achar uma fonte de informação. Se sua loja já está rodando, o seu departamento de vendas, seu departamento de suporte, são uma ótima fonte de informação. Você pode virar para o seu departamento de suporte, virar para ele e falar assim, quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm aí? Aí o povo fala, a gente tem essa pergunta aqui quase todo dia. Aí você vai lá e escreve um post de blog sobre isso. Né? Então, a metodologia é pesquisa. Né? Liberou ali, mas a próxima pergunta é qual o melhor número de páginas para um e-book? Da pergunta da Roseli. Roseli, o melhor número de páginas para o e-book não existe. Certo? Assim, você não vai fazer um e-book de 5 páginas, porque se você pedir para a pessoa baixar aqui, ela vai se sentir enganada. Assim. Uma regra que a gente usa assim, lá na empresa é para chamar de e-book a gente tem que ter no mínimo umas 20 páginas. Abaixo disso a gente chama de white paper, né? Que aí é mais um estudo de caso, uma coisa mais pontual, que aí a pessoa sabe o que ela está baixando, mas aí passou de 20, 30 páginas já fica melhor. Mas daí para cima, geralmente com maior melhor se você tiver coisa interessante para falar, né? A gente já fez e-books de 50 páginas que fizeram menos sucesso do que e-books de 30. E a gente, não existe uma relação direta, então nunca conseguimos chegar num valor assim, para cada página vai melhorar a performance, isso não existe. Tá? É só você também evitar a picaretagem, tipo, vou juntar 2 blog posts, chamar de book, aí você está mais afetando a sua imagem aí com o público. Mais uma? Andréia, no blog dá para colocar o domínio próprio sim. Obrigado, Andréia, eu não sou usuário de blog. Eu comprei o meu e coloquei. A pergunta é, como atrair clientes para o meu blog e divulgar? Sou designer de biju. Andréia, usando as ferramentas que até que a gente comentou lá, você já tem clientes? Você já tem uma fanpage no Facebook? Você promove o conteúdo do blog? Você promove o conteúdo do blog lá? Você está testando qual conteúdo funciona, qual não funciona? Você já tentou colocar um dinheiro assim, tipo investimentos pequenos ali, por exemplo, em post promovido do Facebook, que dá uma visibilidade boa? Faça esses testes que algum deles vai te dar resultado. Você como designer de biju, provavelmente o interessante é você trabalhar bem a parte visual mesmo, né? Então, nas redes sociais, às vezes uma foto, um comentário,
Você pode colocar ali assim, as top 10 tendências, estou dando um exemplo, as 5 tendências da bijuteria para 2013 e colocar uma imagem com esse título que chame a atenção, né? A maneira como você faz seu conteúdo, a qualidade do título, isso influencia muito. Tá? Rede social, se você não tiver verba, e atrair assim, rede social e fazer um contato aí com os clientes que você já tem, com conteúdo interessante, é a melhor maneira de começar. Mas se você está começando do zero, é um processo que aos poucos você vai pegando o jeito mesmo, mas depois vai pegando o jeito, o seu sucesso cresce exponencialmente. Bom, pessoal, a gente está com o tempo aqui estourando, né? Eu vou deixar o contato do Vitor na tela, para quem quiser falar com ele depois sobre o conteúdo dos blogs, enfim, ou até mesmo utilizar aí a promoção do Fast Commerce da parceria, é só entrar em contato com ele por e-mail. Só para lembrá-los que a gente gravou a palestra, na semana que vem a gente divulga no blog do Fast Commerce, junto com os slides. Queria mais uma vez aqui agradecer a presença do Vitor, a parceria com a Rock Content. E boa tarde, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado aí.